Comigo no estúdio, o vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro, mais uma vez, obrigado aí, sempre um prazer estar aqui com vocês. Você também sempre tem uma pauta em vigor aí, né? Rapaz, estão aí dando, sempre tem um assunto novo, né? Quando a gente acha que vai descansar um pouquinho... Pois é. Rapaz do céu, agora o que está pegando aí na Previdência dos servidores? Na verdade, o prefeito apresentou essas três minutas aqui, que estão aqui nas minhas mãos, são mexidas grandes na questão da Previdência dos trabalhadores municipais. Os três projetos, um deles trata, Pedro, sobre a questão de fazer uma amortização do déficit técnico, então, ou seja, uma proposta que vai até 2055 para aumentar e fazer um complemento lá para o IPREF, da ordem de 1,67%. Mas, curiosamente, Pedro, eu acho que, óbvio, tem um estudo, o cálculo atuarial, enfim, né? Mas o curioso é que a prefeitura, quando mexeu, ela aumentou o percentual de pagamento dos trabalhadores de 11 para 14. Sim. E o da prefeitura diminuiu de 20,75 para 17,75. E à época, nós falamos isso na tribuna, por que vai ficar na conta só dos trabalhadores, só dos servidores públicos, sendo que a prefeitura está diminuindo a sua contribuição. E agora, curiosamente, vem o projeto para quê? Para voltar a contribuição para 20,75. Algo que não deveria ter sido mexido lá e foi mexido anteriormente. E o que deixou de ser arrecadado? Aí vem esta compensação que eu disse aqui até 2055, para poder se fazer a compensação. Quer dizer, os próximos de valores. prefeitos que paguem. Exatamente, eu tenho sempre alertado que tem sido feito aí um parcelamento de tudo, sempre se jogando mais para frente, né? Tá certo. Os outros projetos, um deles trata da questão da pensão por morte, que também é o IPREF que administra, que paga, e ela vai, a mudança fundamental dela, Pedro, ela vai mudar, mas o fundamental é que ela institui um tipo de pensão que é uma pensão provisória. Então, ou seja, dependendo da idade do beneficiário com a pensão, ele vai receber, por exemplo, se ele estiver na faixa entre 28 e 30 anos de idade, ele receberá por 10 anos apenas a pensão. Depois ela deixa de existir. O que é hoje, na verdade, concede o benefício é para a pessoa. Se a pessoa é casada, união estável, vitalício. Aqui, com essa regra, só será vitalícia para quem tiver acima de 45 anos. Então, hoje, muita gente que hoje recebe pensão, se valesse essa regra aqui, não receberia. É uma mudança que o prefeito mandou para a Câmara. E o outro, que eu acho que aí é o fundamental, é a alteração na idade. Então, mexe com a idade. Hoje, o servidor, ele pode se aposentar, no caso de professores, com 25 anos mulheres, professoras, 30 anos homens. Hoje vai condicionar, de trabalho, 25 e 30. Hoje vai condicionar a questão da idade. Então, as professoras vão passar a se aposentar apenas com 57 anos. Ela pode ter todo o tempo de contribuição, mas se não tiver 57, ela não vai conseguir se aposentar. Hoje, nós teríamos o caso concreto de uma aposentadoria aos 50 anos. Então, vai aumentar 7 anos de trabalho para as professoras. Para as mulheres. Né? Para as mulheres. Os professores vão a 60, então eles hoje teriam uma aposentadoria com 55, eles vão a 60 anos, então terá aí um acréscimo de 5 anos. No geral, fora do magistério, não atinge só a educação, só o magistério, atinge todo mundo. Os homens vão a 65 de idade e as mulheres a 62. Bom, a prefeitura não vai alegar que a legislação federal é idêntica? De novo vem esse golpe, né? De novo vai ser o golpe de dizer, não, eu tenho que fazer porque acompanhar. Não tem nada a ver, não existe nenhum regramento para dizer é obrigatório acompanhar. Até porque nós temos o regime próprio aqui e ele pode ser administrado e deve ser administrado pela prefeitura. O que existe aqui, Pedro, é uma perseguição, ao meu ver, aos servidores públicos. É só notícia ruim. Fechamento da Proguaru vai demitir, se fechar, demite aí quase 5 mil trabalhadores. Agora vem essa questão da Previdência, uma alteração muito ruim. Esta lei que ele vai mandar para a Câmara, Pedro, é uma lei que está igual à lei que o governo Bolsonaro fez. Ou seja, é uma cópia escrita da lei do Bolsonaro em relação a penalizar ainda mais aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar. Vou dar um exemplo. Quem já fez o seu cálculo, é servidor público municipal e fez lá já a continha, falou, bom, daqui 2 anos eu vou me aposentar,
essa pessoa vai trabalhar mais 2 anos e depois vai trabalhar mais 7 anos. Ou ela vai trabalhar mais 2 anos e depois vai trabalhar mais 5 anos. Então, ou seja, é um erro, na minha opinião, o prefeito tem feito um processo de ataque constante aos direitos aí dos servidores públicos municipais. Mas não mexe somente com os professores. Não, é isso que eu disse. Toda a categoria. Toda a categoria, todos. Eu disse de professor porque é muito significativo o número de professores que tem e o curioso das mulheres trabalharem mais. 7 anos. Você colocar 7 anos a mais. Então, eu acho que nós temos aí uma situação de que vai mobilizar a categoria. Imagina a categoria das professoras hoje, como eles devem estar contentes essa categoria. Eu estou fazendo visita nas escolas municipais, Pedro, para poder fiscalizar, ver as condições do ensino, condições do prédio, apontamentos do Tribunal de Contas, e hoje eu fui fazer uma visita e a primeira pergunta que foi feita foi se era verdade. Vereador, você está sabendo, é verdade que ele vai mexer com a nossa aposentadoria? É verdade. Tem gente falando, não, mas vereador, você está apenas com a minuta. De fato, eu só tenho a minuta aqui. Tem o protocolo na Câmara? Não, mas por quê? Porque precisa passar pelo Conselho do IPREF. O IPREF iria se reunir, soltou o edital na sexta-feira e o Conselho iria se reunir depois de amanhã na quarta-feira. Essa reunião, até onde eu sei, foi cancelada essa reunião do IPREF. E tem gente pensando o seguinte, mas se não tiver o parecer do IPREF, o projeto não vai para a Câmara. Vai, porque quando nós alteramos de 11, quando o prefeito propôs alterar de 11 para 14, não tinha parecer do Conselho. Eles mandaram mesmo assim, né? E depois a gente pega o parecer. Por quê, Pedro? Tem um jogo aí no meio do caminho para as pessoas entenderem que é essa que altera as idades, que ataca diretamente a aposentadoria dos trabalhadores, ela é uma proposta de emenda à lei orgânica. E quando é código ou emenda à lei orgânica, tem que ficar 60 dias para receber emendas na Câmara Municipal. Se você fizer a conta, o protocolo até semana que vem vai cair justamente naquela segunda semana de dezembro, que é onde se faz aquele pacote de vários projetos e se vota toque de caixa na Câmara Municipal. Fim do ano, né? É o fim do ano, o pacote de final de ano, com essa perversidade, essa maldade aqui de alterar a aposentadoria e colocar os trabalhadores para ficarem mais tempo do que o necessário. Fim de ano e fim de feira também. Exatamente. Né? Onde passa tudo. Exatamente. Aí lá, a Proguaru foi num fatídico dezembro, né? final de feira, final ali de período legislativo, inclusive, e acabou se votando. Hoje o que nós vamos ter concretamente, Pedro, é uma votação, infelizmente, que vai prejudicar os trabalhadores municipais. E eu digo mais, eu tenho dito para alguns colegas que têm me perguntado, dito o seguinte, mais uma vez a Câmara Municipal vai entrar para a história de forma negativa. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, está pesando nas costas dos vereadores que votaram a favor a taxa do lixo. Ficou na conta dos vereadores. Fica na conta do prefeito? Fica. Mas a população também está extremamente decepcionada com os vereadores que votaram. Temos aí a questão da Proguaru. Votou aonde? Votou na Câmara Municipal. Fica na conta do prefeito? Fica, mas os trabalhadores têm cobrado muito efetivamente os vereadores que votaram. E mais uma para a conta aí. É uma terceira maldade que vai ficar para a Câmara Municipal aprovar. Vereador Edmilson, eu me lembro que acho que a maior greve do funcionalismo público foi no governo Almeida, justamente quando ele tentou mexer nisso, não foi isso? Ele fez uma proposta de regime jurídico único que mexia em diversos itens. Isso tirava direitos, mexia com situações já consolidadas e foi, de fato, a maior mobilização. Muitos servidores, esse servidor administrativo, servidores de diversas áreas, por exemplo, a educação, teve uma adesão a essa greve fantástica. Por isso que eu estou dizendo, até a GCM aderiu. Até a GCM, porque eles também seriam prejudicados, tá? Estão no mesmo pacote de serem prejudicados. E serão de novo também? Aqui de novo, porque pega todo o funcionário. Só relembrando, eu dou o exemplo da educação para ficar claro para o pessoal da educação, e até por ser professor também, e dialogar com os meus colegas professores e professoras. Vai atingir a educação? Vai, mas atinge todo mundo. Todo mundo vai ser atingido. GCM, motorista. Tudo, administrativo, tudo que você imaginar de servidor público que está no IPREF, vai ser atingido diretamente se essa mudança ocorrer. Eu acho que, diferentemente como foi feito da outra vez, Pedro, teve muita gente que ficou um pouco pagando para ver, né?
Ah, não, o prefeito não vai fechar Proguaru, ele não vai mandar, é só um estudo e tal, ele acabou mandando. Que nem a taxa do lixo. Exatamente. Não vai, ele não vai mandar, ele não vai ter coragem de mandar. Vai ser acessível. Vai ser pequeno. Ele acabou mandando a taxa maior, uma das maiores do Brasil, é a taxa que vai ser cobrada a partir de janeiro. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu tenho alertado, assim que eu tive a informação extraoficial de que tinha uma minuta, eu estive no IPREF, fiz lá um vídeo, já na semana passada, imediatamente, eu já passei a disparar o vídeo, um texto, falando para as pessoas, se preparem para agora, porque se vocês querem ter o direito de vocês à aposentadoria decente, digna, como é o que está hoje na legislação municipal, vocês têm que se mobilizarem. Agora, esse conselho de IPREF vai aprovar isso? Aí é que está... aparelhado? Pedro, não, tem uma participação. Tem participação do governo, tem participação dos representantes eleitos pela categoria. Porém, tem um contratempo aí no meio do caminho. Por quê? O conselho, ele foi eleito em 2017. Portanto, antes de migrar toda essa massa de trabalhadores para o Instituto, que migrou muita gente, Sim. com a lei que foi aprovada do regime próprio. Essas pessoas que migraram, elas não votaram nesses representantes que estão lá. Então, o conselho é de uma composição antes deles migrarem. Na minha opinião, inclusive, existe uma falta de legitimidade. O certo seria, porque o número que tinha era um número bem pequenininho, entrou uma massa de gente que não votou para ter os seus representantes ali. Então, eu acho que falta uma legitimidade, isso é um debate que nós vamos fazer futuramente, de providências que a gente possa tomar. Mas de cara te dizer o seguinte, o conselho é formado também por servidores de carreira. Uhum. Eu duvido que ali o servidor não pensa mais de dizer, pô, eu vou me prejudicar e vou prejudicar toda a categoria. Agora eu já vi muita coisa acontecer, né, Pedro? Eu já vi, inclusive, votações lá sem parecer. Então, pode ser que, de repente, force a mão para se dispensar o parecer do conselho do IPREF. Até porque a reunião seria quarta. Por que se recuou? Por que está cancelando a reunião de quarta-feira? Na minha opinião, para cumprir o prazo de 60 dias, vão mandar o projeto para a Câmara Municipal. Ele está pronto, ele está formatado, ele está com todos, ele já tem, inclusive, tinha gente falando, não, mas olha, Edmilson, olha, talvez seja, vereador, um estudo apenas interno, para depois passar para o prefeito. Não, já tem até a justificativa do prefeito. O senhor acha que chega amanhã na Câmara? Eu acho que depois da mobilização que nós iniciamos e outros setores iniciaram na semana passada, enfrentar dois leões que são aí a questão dos trabalhadores da Proguaru e mais esse, eu acho que é juntar na mesma semana muitas brigas. Mas, como eu te disse, a gente está diante de um governo sem nenhuma sensibilidade com o servidor público municipal. Então, eu não duvido. Mas, esse prazo é o que a gente tem que ficar atento. Porque se ele demorar para mandar, Pedro, se ele mandar, por exemplo, daqui 3 semanas, 4 semanas, esse prazo de 60 dias vai cair em janeiro. Então, em janeiro que terminaria as emendas, mas não tem sessão. Aí está em recesso. Aí volta em fevereiro. Só que ano que vem é 2022. Eleitoral. Eleitoral. Então, é uma pauta negativa para a questão eleitoral, para quem, inclusive, tem pretensões de eleger deputado federal na cidade, como é o caso dele. Então, acho que o prefeito, de fato, percebeu que aqui vai ter uma mobilização, assim como tem da Proguaru, uma mobilização muito forte mesmo. Eu me lembro no governo Almeida. O governo dele parou. Foi a maior adesão que eu já vi a uma greve dos servidores. Né? Não, ali parou todo mundo. Parou inclusive chefe. Até os petistas pararam. Quem era... Não, sim, muitos. Todo mundo foi para a rua. Ali era o chefe de seção, o chefe de divisão. Na verdade, não ficou ninguém para pagar a luz na secretaria. Dava horário de manifestação, logo cedo, ficavam os comissionados tocando. Então, eu acho que a cena vai se repetir com uma mobilização muito forte dos trabalhadores. Eu vou perguntar, mas você é a resposta. Isso atinge a Câmara Municipal também? Atinge a Câmara. É o Poder Executivo e o Legislativo. Então, nossos colegas, amigos, colegas de trabalho da Câmara Municipal também têm que se manifestar, porque estão mexendo com a sua aposentadoria também. Aí os vereadores vão ter duas pressões, né? A interna e a externa. Eu considero, Pedro, que é um momento muito decisivo e um momento, na minha opinião, que demonstra também uma definição do atual governo. O atual governo ele veio caminhando no primeiro mandato, meio que tocando as coisas do jeito que dava, mas evitando, às vezes, enfrentamentos. Depois da metade do mandato para frente, começou a se intensificar. Com a reeleição, como diz lá de triste memória o ministro do Meio Ambiente aí do governo Bolsonaro,
é a questão do passar a boiada. Ricardo Salles. Ricardo Salles. Na minha opinião, o prefeito está aproveitando e dizer, ó, vamos passar a boiada, porque na Câmara votam tudo, aprovam tudo, com pouco questionamento. Então ele falou, ó, vamos aproveitar esse momento agora e já vou mandar, mas eu acho que é uma votação diferente. Eu acho que é uma votação diferente porque ninguém, por exemplo, nós tínhamos uma desculpa de vereadores, ó, eu não estava na outra legislatura, não pude fazer nada. Agora já votou lá no parecer para fechar Proguaru, votaram. Votaram na questão da taxa de lixo sendo a mais cara, outro desgaste. E votar agora contra o funcionalismo, contra o servidor. Vai unir toda a categoria. Vai unir toda a categoria. Vai juntar com a Proguaru, vai criar um grande movimento na cidade. E não adianta chamar a GCM, não, que a GCM vai estar do outro lado. Exatamente, Pedro. E é impressionante, a GCM acompanhou tem acompanhado toda a greve, toda a mobilização da Proguaru, e existe ali uma solidariedade muito grande. Eu já conversei com vários GCMs que estão lá trabalhando, eles falam, vereador, na verdade não precisava disso. Isso é um absurdo. Como é que vai mandar esse pessoal embora? Eles estão com uma postura, então, bem... Estão com uma postura de apoio. Obviamente não podem declarar, tem a disciplina, tem a hierarquia, mas quando a gente conversa mais próximo ali, eles são totalmente solidários aos trabalhadores da Proguaru. E aqui eles vão estar juntos. Sim. Porque, na verdade, eu acho que vai ser muito difícil você segurar para as pessoas não fazerem manifestação. Inclusive os próprios funcionários do IPREF, não, vereador? Exatamente. É o que eu estou dizendo, é uma maldade tão grande, que dá a impressão que se contratou uma assessoria só para fazer maldade nesse mandato. Acho que, como lá em Brasília tem o gabinete do ódio lá no Bolsonaro, aqui tem o gabinete da maldade. Não é possível ficar maquinando o tempo inteiro para fazer uma maldade com alguém e, sobretudo, com a questão do funcionalismo. Mas nós já estamos adiantando. Vai ter luta e vai ter muita luta, Pedro. Se achar que, não, vai mandar, os vereadores votam e tal, não é bem assim, não. Eu acho que tem tempo, nós estamos no mês de outubro, entrando outubro, então nós temos outubro, novembro, para essas coisas irem se configurando e a mobilização crescendo. E o presidente da Câmara, Martelo, já assinou com sessões presenciais, não é isso? Exatamente. Ele disse que está resolvendo alguns entraves técnicos do prédio. Hoje mesmo tinha uma equipe lá grande trabalhando na questão de cabeamento e por ironia do destino, nós tínhamos hoje uma equipe da Proguaru trabalhando lá na Câmara. E trabalhando firme lá para a questão da Câmara. Então o presidente voltou, olha o barril de pólvora, esse projeto, mais o que está acumulado de taxa de lixo, de Proguaru, presencial, com os vereadores estando lá, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que o presidente Martelo está bem decidido de ser presencial. Ele está bem tomado uma decisão de ter as condições para fazer agora em outubro. E eu soube que o presidente Martelo já vai receber uma comissão de funcionários da Previdência que se insurge contra essas mudanças aí. Sim. Não, muita gente vai procurá-lo, assim como tem procurado a gente. Eu fiz questão de me antecipar, Pedro, para não cometer o erro de guardar a informação para mim. Assim que eu tive a informação, imediatamente, para os contatos nossos que são do funcionalismo, de entidades, de associações do sindicato, a gente comunicou e imediatamente também, já na sexta-feira, a gente já produziu um material para dizer, fiquemos aí de orelha em pé, porque o que vem por aí é terrível contra os servidores, contra os trabalhadores municipais. Bom, vereador Edmilson, muitas pessoas perguntaram ali na live, e o referendo? O referendo, hoje nós não conferimos o andamento do processo, porque hoje é segunda-feira, a pauta lá vota terça e quinta-feira, na de terça, que é de amanhã, não estava, a gente conferiu na sexta-feira. Nossa expectativa é ver se na de quinta-feira tem a questão pautada lá no tribunal, a questão do referendo sobre a Proguaru, que é a esperança que a gente tem de reverter esse processo de fechamento da empresa. Ok. Obrigado pela presença, vereador Edmilson Souza. Então, confirmado aí, que muita gente não estava acreditando, é que vem possíveis mudanças na Previdência Municipal. Não só confirmado, Pedro, como já tem os processos abertos, porque tem muita gente falando, mas não está tramitando em nenhum lugar. Eu tenho os números dos 3 processos e é que está tramitando, vamos dizer assim, de maneira sigilosa e secreta. Mas sempre a gente tem condições e informação para poder chegar. Ainda mais quando o servidor está preocupado. Aí vaza tudo mesmo. Mas obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado, vereador Edmilson Souza. 18 horas e 35 minutos. Em seguida aqui no estúdio, o jornalista Rabi Calil. 2 minutos.